Olha, deixa eu aproveitar e lembrar você o quanto que é importante quando a gente está aqui com uma oportunidade como essa, que você tire suas dúvidas. Mande suas perguntas mesmo, mulheres@tvgazeta.com.br. Hoje, doutora Isabel Martinez mais uma vez com a gente. Bem-vinda sempre, viu? Ainda mais para a gente falar sobre hiperidrose. Popularmente, é o suor excessivo? Suor excessivo. Popularmente, suor excessivo. Mas como que a gente vai perceber se a gente tem hiperidrose ou não? O que a gente sente de diferente das demais pessoas? Geralmente, Kátia, você olha para todo mundo, ninguém tá suando e você tá suando. Mas suando de que jeito? Então, tem pacientes que, por exemplo, estamos no ar-condicionado. Mais ou menos aqui. Mais ou menos, né? Teoricamente, não era para estarmos suando. E você começa a suar. Você vê que a sua roupa está molhada. Você começa a suar em momentos que a maioria das pessoas não estão suando. Mas existem alguns locais que a gente sua mais? Acho que a gente tem até uma ilustração que vai mostrar, tem sim, né? Tem sim. Porque às vezes a gente fala assim, tá bom, mas eu suo, sei lá, na testa. Outra pessoa não. Olha, por exemplo, nas axilas. Essa é uma foto legal, né? Você vê, a maioria dos pacientes com hiperidrose, eles passam por esse tipo de rendimento. Camisa azul nem pensar. Não. Rosa, nenhuma camisa colorida. Isso é um constrangimento. Existem estudos da literatura que demonstram o quanto isso afeta socialmente a pessoa. Ela passa por aquilo e fala, isso não me incomoda, mas isso afeta socialmente ela. A pessoa vai para uma festa. Como que vai uma mulher para uma festa com vestido? Não dá minutos, ela já está suando e fica tudo manchado. Você vai trabalhar daquele jeito? Agora, aqui a gente tem, para as pessoas em casa entenderem, glândulas que causam esse suor excessivo. Isso. Elas são estimuladas demais? Elas são estimuladas demais. O que acontece? Tem o meu cérebro, substâncias que mandam essas produzir suor. E o que acontece com isso? Quando a produção é excessiva, você tem esse suor excessivo. Com o sol, com o frio, com ar-condicionado, você continua suando. Mas normalmente, a maior parte das pessoas que sofrem com hiperidrose, nas axilas, é a região que mais sua? É uma das regiões que mais suam é as axilas. Tá. Mas tem mãos, pés, tá? Face. Tem pacientes, por exemplo, porque assim, existem várias causas de hiperidrose. Existe a hiperidrose primária, para a pessoa entender em casa, é assim, é uma hiperidrose para a pessoa ter aquela genética para aquilo, tá? E a hiperidrose secundária, que é consequência de algumas doenças. Por isso a gente tem que investigar sempre se é um sintoma de uma outra doença, isso, né? Aí. Essas são as regiões, então, que a gente mais sua? Isso, essas são as regiões que mais o paciente apresenta hiperidrose. E suar demais na vida também é terrível, gente. Calça toda manchada, parece que você urinou. Ficou horrível. Fica. Mas a ansiedade também conta, quer dizer, uma vez que eu sei que eu tenho hiperidrose, eu já fico, vou dar a mão para alguém, eu seco a minha mão, no que eu chego aqui a mão já está ensopado? Por quê? Porque a ansiedade produz uma substância, que eu nem preciso comentar o nome, é uma substância X, que aumenta ainda a produção do suor. Então é o efeito cascata. Eu já estou suando, eu fico nervosa. Daí eu fico assim, nossa, mas eu tenho que dar mão. Daí aquele nervoso, aí a pessoa começa a suar Acaba mais. sendo um ciclo vicioso, né? Isso aí. Porque acaba você mandando uma transmissão para o cérebro, eu tô nervosa, ansiedade, todo mundo um pouco, né? Pode observar que a maioria das pessoas, quando realmente estão muito nervosas, elas começam a suar, a transpirar. E aí vira o ciclo vicioso. Então, além de você ter a doença, ainda soa mais ainda. Você vai suar cada vez mais. Mas existe alguma forma, por exemplo, eu, na minha adolescência, que faz tempo, né? Eu tinha as mãos que ficavam sempre suadas. Eu ia dar mão para alguém, eu secava e chegava aqui e já estava úmido. Hoje em dia a gente não faz mais isso. A gente vai ficando velho, quer dizer, mais maduro. E a gente vai perdendo também isso, se for de ansiedade ou não. Sim. Só que aí você sempre tem que investigar. Se é ou não. Pois é, até bom você comentar, porque as mães, às vezes, esquecem de observar isso. E as crianças, saiu até uma matéria agora, esses dias, falando que a criança foi fazer a prova e a mãe leva a toalhinha para ela fazer a prova, porque senão... borra tudo. Isso, no cartão de identificação, né, uma prova do governo. O que acontece? A gente tem que tomar esse cuidado. A mãe tem que observar que se pega a mãozinha da criança, está suando demais, o pezinho... Pergunte ao pediatra se aquilo é normal da criança, porque criança já tem um metabolismo acelerado pelo alimento, ou se não, se pode hiperidrose, porque isso acomete mesmo adultos jovens, ou pode acometer crianças. Embora na adolescência, muitas vezes as mães não se preocupem, falam assim, são os hormônios. É normal ter chulé, é normal suar demais. Não é normal. Não. É comum a gente ver, mas não que seja normal, né? Não é normal. Imagina uma criança fazendo prova,
Eu imagino quando você vê o seu próprio comentário. Tem que ficar secando a mão, secava a mão. E aí você vai escrever o papel, ele molha. Aquilo ali não é normal, você está escrevendo e o papel molhando, né? Não é normal você botar a roupa do seu filho, ele não fez nada, ele está paradinho. E começou a suar demais. Então tem que realmente investigar se é o metabolismo da criança, porque toda criança tem esse metabolismo mais acelerado, ou se não. E no adulto jovem também pesquisar se é só hiperidrose primária ou se tem alguma outra causa atrás disso. Volto para a gente falar então como é feito esse teste, essa investigação para saber se é um sintoma ou se é hiperidrose, sintoma de uma outra doença, ou se é hiperidrose e quais os tratamentos também, tá? Tá, volto rapidinho. Deixa eu lembrar você que, claro, você já sabe, né? Só relembrando, que você pode perguntar o que você quiser. Aproveite agora e pergunte aí para a doutora Isabel. Voltando aqui a doutora Isabel Martinez, Luceli diz que tem um bebê de 5 meses. E ela percebe que o pezinho dele fica sempre muito suado. Chega até a molhar as mãos dela. Isso é normal ou não? Normal. Bebezinho, eu tenho que examinar a criança, tá? Mas bebezinho, ela pode conversar com o pediatra. Por exemplo, observa que o seu bebezinho, ela vai observar isso. Ele acorda todo suadinho, todo suado. É normal, a criança, o bebê... Até a cabecinha molhada, Até né? a cabecinha molhada. O bebê tem um metabolismo mais acelerado. Então, o importante dela, até adorei a pergunta, para ela conversar com o pediatra. Esse é o tipo de pergunta que às vezes a mãe tem vergonha de fazer, sabe? Gente, não tem que ter vergonha de nada. É engraçado. Se você fazer essa pergunta besta pro médico, você não fez medicina, você não é obrigada a saber. Não. É verdade. É muito legal. Então, assim, por favor, perguntem ao seu pediatra, porque ele está examinando a criança para saber se é normal. Geralmente é, mas eu preciso examinar a criancinha. Mas conversa com o pediatra dele. E o metabolismo da criança é muito acelerado. Tem uma outra telespectadora que diz que o filho, a Liana, tem 4 anos, Viviana, né? E diz que a criança transpira demais à noite. Continua sendo normal até, quer dizer, aceitável para uma criança nessa idade? Então, ainda é aceitável para uma criança dessa idade. Agora a gente tem que examinar. Já é uma criança de 4 anos, tem que ver o porquê que ele está suando, se é só à noite ou se ele soa durante o sono, se ele não sua durante o sono. Mas quais são os testes que existem para a gente saber se é normal ou não? Bom, aí a gente... O médico que faz. Isso aí. Claro. Não a gente. Então, assim, primeiro, o que a gente precisa? Examinar a criança. Em alguns casos, a gente colhe toda a história da criança, tá? Quer dizer, em todos os casos, a gente colhe toda a história da criança, do adulto jovem. Em alguns casos, faz exame de sangue, outros não. É isso que eu queria dizer. Até porque história, por exemplo, só pulando da criança, o adulto jovem. Existem alguns medicamentos que fazem a pessoa suar. Ah, é? Do tipo? Antidepressivos. Alguns antidepressivos suam mais. Aí a pessoa acha que está desenvolvendo um suor e na realidade não é o suor, tá? Esse é um teste? Isso é um teste. Você me teste perguntou... da meleca. Então, e você me perguntou um teste. Isso é um teste de mino, tá? O que que nós temos no consultório? Passamos um iodo, tá? Jogamos maisena. Quando o paciente sua, ele vai reagir e ficar preto. Então o suor, que suor é excesso? Entendeu? Eu consigo ver aonde ele está suando. Isso é um dos... bem, Isso aí. Existe o teste da galvimetria, existem N milhões de testes. Então, assim, o ideal no caso dela, até voltando só para responder ela, é que ela vá no pediatra para poder conhecer a criancinha, para poder saber se isso é normal. Quando a gente muda de fase da vida, você disse da infância para a adolescência, da adolescência para o adulto jovem, do adulto jovem para o adulto mais maduro, o metabolismo da gente muda. Consequentemente, o corpo da gente pode também mudar em relação à hiperidrose? Pode. Porque geralmente, por exemplo, a hiperidrose pode acontecer em adultos jovens, tá? E se for por um estado emocional, não for uma causa primária, ela pode passar como qualquer outra doença que é primária, vem e vai, tá? Agora, o que é importante pra gente? Examinar a pessoa. Tá. Isso é o mais difícil quando você fala pra pessoa, mas você não pode me dizer, eu falo, não, por favor, eu preciso ver a criança, palpar, né? Não tem dá como. pra distância pra fazer um diagnóstico, né? E saber o que toma. Porque é interessante isso. Por isso que às vezes, mesmo que a gente ache que não faz sentido nenhum falar de determinado medicamento que a gente está usando, por exemplo, você toma um remédio contra a queda de cabelos. Eu vou falar sobre isso com um cardiologista? Pra quê? Isso não tem nada a ver com a área dele. Muitas vezes tem a influência. Algum outro medicamento que esse médico vai te receitar pode entrar em conflito com aquele que já você toma, né? E isso vide os antidepressivos. Pois é. Pessoas começam a suar, ela fala, nossa, eu tô com hiperidrose, você para a medicação, daqui a pouco o paciente melhora. Volta ao normal. Volta ao normal. Bom, volto já pra gente falar sobre os tratamentos agora. As soluções. Já falamos então o que é hiperidrose, como é feito o teste, agora a solução você vai conhecer já. Agora, solução. Vamos voltar, doutora Isabel Martinez. Quais são os tratamentos então, doutora Isabel? São também vários ou não? São vários. São vários? Desde cirurgia, desde cremes, tá? A toxina, a iontoforese,
Existem vários tratamentos que pode ser feito. Mas no caso da cirurgia, a cirurgia o que faz? Ela retira algumas glândulas? Não, o que acontece? Existem dois tipos. Existe a lipoaspiração, você pode fazer na região da axila. Lipoaspiração? Isso. Você vai glândula. Limpar a glândula. Não vai precisar cortar. Não vai precisar cortar, você vai limpar a glândula. Outro, você faz a simpatectomia. Você entra aqui no pulmão, tá? Isso aí um neurocirurgião pode explicar melhor, mas entra no pulmãozinho da pessoa, corta um nervinho e dali você não tem a transmissão. É aquilo que eu falo, né? Então o cérebro... como se a gente cortasse o fio. Isso aí. Que deixa de ligar o cérebro a essas glândulas. Isso aí. E aí o neuro vai explicar quais são os efeitos colaterais, o que pode acontecer, porque tudo na nossa vida tem prós e contras. Porque se a gente está suando, é porque o corpo precisa disso, dessa troca de calor. Sim. Se a gente corta essa ligação, de que forma isso vai acontecer a partir de agora? Aí você pode ter o compensatório. Por isso que é bom perguntar para o seu médico. Isso aí. Não é assim, eu li, ou então assistindo mulheres e acho que o melhor é fazer tal coisa. O médico vai explicar para você. Eu vou te mostrar, isso daqui é uma aplicação de toxina, por exemplo, que é um outro exemplo. Botulínica. Isso, que a gente consegue aplicar. Então você paralisa, o mesmo efeito que tem estético, só que a glândulazinha, ó. Dá licença, deixa eu pegar aqui. Eu quero atingir a minha glândula. Então você vem e aplica a toxina botulínica no meio da pele, ó. No meio da pele. Eu não venho no meu músculo. Quando nós vamos fazer a toxina botulínica para rugas, eu vou no músculo. Quando eu vou fazer para suor excessivo, eu venho no meio da pele, no meio da derme. E faz-se uma marcação. Tem alguém que a gente possa fazer uma marcação? Vamos fazer uma brincadeira. Só pra gente marcar. Vamos marcar ele de quê? Vamos marcar. Mão. Riquinho, você sua na mão? Ele não sua. Homem rico não sua. Ele vem com camisa cor-de-rosa, fica nessa sauna desse estúdio, ele não sua. Não fica com pizza embaixo do braço. Eu perguntei pra ele se ele tinha feito algum tratamento. E ele me disse, presta aqui, por favor. Eu perguntei até outro dia pra ele se ele tinha aplicado toxina botulínica nas axilas. Não perguntei? Perguntou, mas não apliquei. O Isabel era um calor aqui. Ele tava com a camisa linda que ele ganhou da mãe, lilás, e não ficou com uma pizza. Nada. Gente, olha, Riquinho, você aplicou e não quer falar. Eu não sei qual é o segredo dele, porque eu já tentei arrancar e não consegui. Acho que ele nasceu rico. Riquinho. Vamos supor que o Riquinho suasse, né? Vamos supor. Ele não sua. Ele não sua, mas vamos supor. Aí, tem cutis bonita, olho claro, usa camisa lilás, né? Olhos azuis. Não amassa a roupa. Aí, nossa, mas você tá bem, hein, meu filho? Tá bem. Obrigado, doutora. O que acontece? Em casa, desculpa, eu vou judiar do Riquinho, hein? Tá. Vamos lá. Vamos ver se eu vou colocar toxina nele. O que eu tenho que fazer? Marcar a cada 1,5. Só para a pessoa. Isso mesmo. De 1,5 e meio. Vou só marcar uma vez para as pessoas poderem entender. Mas é na área toda que a pessoa tem? Na área todinha que eu vi suar. Você viu? Lembra que ficou roxão? Teste. Isso. Então eu vou marcando a cada 1,5 milímetro. Isso aí. 1,5 cm. Então vamos lá, 1,5 cm eu marquei. E assim vai, em toda a área que der aquele roxão. Mas a cada 6 meses tem que refazer isso? Depende de cada paciente. Pela literatura, a toxina, o organismo vai reagindo àquilo, dura uns 6, 7 meses. Mas tem pacientes que duram 8, 1 ano, depende muito. Para hiperidrose é muito diferente do que quando nós fazemos para ruga. Isso. Você sua em algum lugar do corpo? Não, parada assim não, só se eu for jogar bola. Parada esse calor danado que tá aqui. Eu suo atrás do joelho, você já viu? Quando eu levanto do sofá, eu tenho que fazer assim na saia porque sai colada. Mas eu te dei a explicação por quê. Por quê? Por quê? Eu acho que meu corpo se adaptou. Na época que eu usava terno e gravata, eu tinha que andar pela Paulista. Bom, isso é uma verdade. Ele era bancário, que Deus o tenha. Exatamente. E andava, gente, nesse calor da Paulista de terno e gravata. Então acho que aí o corpo se adaptou. Então isso aqui pra você é fichinha. Nossa, fichinha. ali pra mim é inverno aqui dentro, gente. O corpo se adapta também a isso? Se adapta, mas quando tem doença... Aí não. O meu não se adapta. Eu acho que é porque, né, a pessoa porque é rico. Né, rico. Fazer o quê? Você tá vendo? Nossa, e cada um desse é uma picadinha? Cada um desse é uma picadinha. Eu não tenho medo de agulha, mas pra quem tem... Então, a mão é mais complicada, tá? A axila é super tranquilo para fazer, Kátia. Não. Eu faço, assim, geralmente são homens que têm mais, tá? A incidência é maior em homens do que em mulheres. Eu faço, nós, médicos, né, fazemos muito em homens. E eles reclamam bem menos, porque não dói tanto. A axila é super tranquilo de fazer. E nos pés? Você faz na sola dos pés a mesma coisa. Jeito?
A mesma coisa. A mesma coisa. Tem alguma coisa que possa passar nas axilas ou nas regiões assim que suam mais para evitar esse suor ou não? Tem uma substância base de cloreto de alumínio, tá? Que você vai com o seu médico... Base de quê? Cloridato de alumínio. Ah, cloridrato de alumínio? É aquilo que tem naquele produto, eu não posso falar o nome comercial. Então, o problema é o seguinte... que é branquinho, meio leitoso? Não, é um outro que... O problema é o seguinte, ele é alergênico. Ah, então tem quem tem alergia. Então, tem que tomar cuidado, por isso que tem que ir com o médico para ele orientar. Existem drogas, né, medicamentos novos, muito novos no mercado, no qual estamos usando nas mãos e nos pés, tá? E tomar cuidado com a axila, porque pode ir irritando. Por isso o acompanhamento do médico é muito importante, porque se ficar muito vermelho e irritar, aí eu já não consigo mais usar isso. Outra coisa, desodorante antiperspirante, é isso? É assim que se fala? É. Ele bloqueia também essas glândulas e aí faz com que a gente não sue tanto, o que pode muitas vezes trazer até alguns nódulos? Depende do que tem no componente dele. Isso é que é o mais difícil. Às vezes as pessoas perguntam para mim, por exemplo, o Rolon, tá? Tudo que é de Rolon, ele acaba passando uma substância meio cremosa, né? Aquilo ali pode entupir, né? Pode. Não estou falando que sempre aconteça, mas pode. Tudo que é cremoso, às vezes a paciente passa outras substâncias, né? Tem gente que usa outras coisas. Não, tem gente que passa coisas do arco do... Pois é. E tudo que é cremoso pode levar a um entupimento da glândula. Isso não só da glândula da axila, mas muitas mulheres também que falam assim, eu suo muito na virilha e vou passar determinados produtos. Pode acentuar o problema, né? Pode acentuar o problema. E existem pessoas, Kátia, que têm uma doença chamada bromidrose. A bromidrose não necessariamente ele tem que ter hiperidrose, quer dizer, suor excessivo. A bromidrose é um nomezinho que diz do paciente que tem um odor mais forte do que o outro. Isso também varia até de raça para raça, né? Também. Só que isso é uma reação da bactéria, do paciente que tem a predisposição a esse tipo de doença da bactéria. Então, hoje em dia, o que nós fazemos? Usamos algumas coisas antissépticas, porque nós temos que matar temos que matar a bactéria, mas em alguns casos existem estudos que falam para você começar com toxina botulínica, que talvez ele melhore. Como você diminui o suor e usa antisséptico, você consegue segurar mais a bromidrose do paciente. Equilibrar. Olha, quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da doutora Isabel Martinez, pode entrar em contato através do site, né? Sim. clinicamartinez.com.br, você tem as informações. Agora, gente, eu fiz questão de escolher o Riquinho, pro Riquinho, ele sabe. Ele tá nesse calor danado, a gente sua demais, né, meninos? Mas ele não. Verdade. Somos seres diferentes, portanto, a gente tem que buscar ajuda médica. Não, somos todos diferentes. E a gente não pode se basear no que um médico deu de resultado para aquele paciente. Por mais que seja seu irmão, continua sendo uma outra pessoa. E, Kátia, uma coisa interessante, depois numa próxima oportunidade eu posso trazer, porque eu acho que não foi, a pessoa vê como é que fica depois, que não soa. Você faz o teste e fica branquinho. Olha, totalmente branquinho. Você olha... E já não tem mais nada. A cara do Riquinho, ele tá assim... Porque ele fica espantado. Porque eu falo tantos pra ele, falei, gente, isso prova o quanto que a gente não pode se automedicar, mesmo com coisas que pareçam ser simples, sejam banais. Às vezes esse produtinho que todo mundo usa, um produtinho que todo mundo usa pode fazer muito mal pra você e trazer consequências severas à sua saúde. Então busque sempre a ajuda de um médico. clinicamartinez.com.br, contato da doutora Isabel Martinez. Obrigada, Riquinho. Obrigada, Riquinho. Obrigada mais uma vez. Espero mais vezes, viu? Olha, veja só o quanto que é importante a informação, né?